Fala família, tudo tranquilo? A gente está aqui para a resolução da nossa quarta lista, que é o nosso módulo de permutação circular. E a gente vai começar aqui de uma questão que ela não é daquelas clássicas, que a gente está formando uma roda, está formando um círculo. Beleza? Então cheguei para a gente ver a aplicação. De quantos modos distintos podemos colorir uma pirâmide de base octogonal usando exatamente 9 cores, cada face com uma cor distinta? Já trouxe aqui, porque é um pouquinho difícil para a gente poder desenhar, trouxe aqui a imagem de uma pirâmide octogonal para a gente conseguir trocar uma ideia do que a permutação circular tem a ver com essa questão. E aqui eu vou colocar dois exemplos para a gente. Nesse meu primeiro exemplo, o que eu já quero que você repare comigo? Que existe uma permutação circular pensando nessas faces laterais. Bruno, por quê? Porque pensa que você está pintando essa face aqui de azul, você vai pintar essa daqui de vermelho, e você vai pintar essa daqui de... Vamos botar um verdinho, só para o preto ele vai ficar muito confuso, né? E essa daqui você está pintando de verde. Você consegue perceber comigo que, obviamente, eu não pintei as outras, mas eu quero que você olhe só para essas e você vai perceber que vai dar no mesmo, tá? Pintar só essas três ou todas as demais. Você consegue perceber comigo que é equivalente a pintar isso daqui de verde, essa daqui de vermelho e essa daqui que está mais escondidinho, ó, de azul? Mesmo que depois desse verdinho aqui a gente pinte uma outra cor, por exemplo, se eu pintar esse carinha aqui agora de preto, aí aqui eu também deveria pintar de preto, né? Nessa daqui que está na lateralzinha. A ideia é o quê? Eu estou sempre mantendo essa mesma ordem de cores, só que a gente está mudando essa posição. Só que o fato de ser uma pirâmide regular, o fato da gente rodar, eu acabo gerando a mesma pirâmide. Então, se eu pego essa pirâmidezinha aqui e eu dou um girinho para ela, na verdade, o contrário, né? Dou um girinho para ela para a esquerda, virou uma reta por quê, né? Dou um girinho aqui para a esquerda, ela vai gerar exatamente a mesma pirâmide, que seria essa daqui. Então tem o mesmo conceito do que é uma permutação circular, quando a gente olha para as faces laterais. Então a gente já pode pensar em permutação circular toda vez que eu estiver pintando as faces laterais de uma pirâmide, e o mesmo vai acontecer com o prisma, só que com nível um pouquinho mais elevado de dificuldade no caso do prisma. Show? Bruno, então como é que a gente vai proceder nessa situação? Bem simples, eu tenho 9 cores. Por que 9, Bruno, se é uma pirâmide octogonal? Porque também tem a base. Então eu aconselho você primeiro pintar a base, e depois você pinta as faces laterais. Para a pintura da base, a gente vem aqui, ó, tem quantas possibilidades? 9. E multiplica. Para as faces laterais, existem várias formas de a gente pensar, a gente já viu isso, existem pelo menos duas ali, né? A primeira delas seria, você vai colocar aqui um tracinho para poder colocar cada uma das faces laterais, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A primeira face lateral, posso considerar que é essa. Tem quantas possibilidades de cores? 8, depois 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só que eu vou dividir isso aqui por 8, que é a quantidade de giros que eu consigo fazer, que vão gerar pra gente a mesma pintura de pirâmide. Só que cada giro vai gerar a aparência de que é uma pintura diferente, mas na verdade é equivalente à anterior. Então é a primeira possibilidade que a gente tem. A segunda possibilidade que a gente tem, isso daqui vai dar, ó, isso daqui vai dar 45.360, adiantei aqui porque é só multiplicação agora, beleza? Então só para o nosso vídeo também não ficar muito longo. Alternativa letra A. Lembrando que a gente poderia ter feito de uma outra forma, que seria, ainda assim, eu começo pintando a minha base, depois a gente vai pintar as faces laterais, e são 8 cores para 8 faces laterais. Então, permutação circular de 8 elementos, no cru da fórmula, né? Que seria 8 fatorial sobre 8, que é exatamente o que a gente fez antes, tá? Bruno, também posso fazer o quê? Eu posso fixar uma das faces. Sim, eu posso fixar uma face. Por exemplo, eu posso fixar a face vermelha, porque vai existir a face vermelha. Ela vai existir em algum dos lugares, e não importa qual seja o lugar. O importante é quem está à sua volta. Então, o que eu faço? Pinto o fundo, depois eu fixo uma das faces laterais, inventei aqui como exemplo de ser vermelho, é uma possibilidade, e eu vou permutar todas as outras cores em volta dela, que é o que vai fazer diferença de fato. São 7 cores em volta dela. Repara que todos os raciocínios vão chegar sempre no mesmo resultado. O importante é eu perceber que existe uma permutação circular aqui em volta. Beleza? Nessa questão 2, eu vou pular essa partezinha do texto, depois você dá uma lida, ele só está descrevendo para a gente essa figura, que é uma pulseira que eu tenho 6 pedras, elas estão igualmente espaçadas, dando essa ideia de permutação circular. E o importante aqui do igualmente espaçado seria o quê? Se eu tenho 2 pedrinhas que estão muito próximas uma da outra, você vai ter uma configuração diferente de pulseira. Por quê? Imagina que aqui eu tenho uma vermelha, aqui eu tenho uma branca. Aqui não existe uma permutação circular. Meio que existe uma posição fixada para essas pedrinhas que estão mais juntinhas. A gente descaracteriza a permutação circular quando você muda o formato. Igual na questão de cima. Se nessa questão de cima não fosse uma pirâmide regular, se fosse uma pirâmide qualquer, aí já não seria mais permutação circular, beleza? Então aqui a gente tem que ter essa configuração
padrão, né? Essa configuração perfeita para a gente conseguir ter uma permutação circular. Então, nessa situação, eu tenho aqui 6 cores e eu quero saber quantas pulseiras eu consigo formar com essas 6 cores. Ele me dá 2 exemplos. Ele diz que isso daqui é um exemplo, isso daqui é outro exemplo. Bruno, bem simples essa questão. São 6 cores, permutação circular de 6. Isso daqui vai dar para a gente 6 fatorial sobre 6. Já sei até que é 720, divididos por 6. Isso daqui vai dar para a gente 120. Quis fazer as contas aqui no modo mais longo possível. Não está certo isso. Por que não está certo? Aí aqui vem um detalhe extra, que nessa permutação circular a gente tem uma simetria que não existe uma roda, por exemplo. Bruno, como assim não existe uma roda? Imagina que eu tenho aqui pessoas, elas estão de mãos dadas, ó. Estou tentando fazer esse contexto aqui, aí tem uma outra pessoa aqui, e aí tem uma outra pessoa aqui desse outro lado, de mãos dadas. Tá conseguindo visualizar comigo ou o meu desenho tá feio demais? Mas aí você conseguiu perceber, né? O que eu quero que você observe é que aqui existe um chão, aqui existe a cabeça das pessoas, e você nunca vai ver, pelo menos não é natural, você ver essas pessoas de mãos dadas formando uma roda, só que com a cabeça encostada no chão. Faz sentido isso para você? É até estranho falar isso, né? Mas você nunca vai ver isso, você sempre vai ver nessa configuração, esse é o chão. Só tem uma forma de ver essas pessoas. Só que quando você pensa num colar, não. Quando você pensa num colar, não existe parte de cima ou parte de baixo. Bruno, o que que tem? Aí que está a malícia do problema. Pega esse exemplo aqui que ele criou e vou criar um exemplo muito parecido. Ó. Aqui ele fez o A do lado do C, do lado do B, do lado do D, depois vem o V, depois o R e por último fecha no A. Se eu criar esse exemplo aqui, eu te provo que eles são exatamente iguais. B, D, V e R. Esses exemplos eles são exatamente iguais. Apesar da gente ter montado essa configuração visualmente de forma rápida, elas são diferentes uma da outra, eles são exatamente iguais, eles geram exatamente a mesma pulseira. Qual é a diferença entre eles? Que aí você pode pensar com calma em cima dessa questão. A diferença é que a gente pegou, deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa como exemplo aqui. Vou conseguir pegar isso daqui. Isso daqui, imagina que isso seja pulseira, né, no primeiro exemplo. O segundo exemplo, a pulseira ela tá assim, ó. Ela está de cabeça para baixo. Só que não existe de cabeça para baixo para uma pulseira. Mesma coisa, pensa num colar de pérolas. Não existe, botei meu colar de pérolas do avesso. Não existe isso. Então, essas duas configurações geram sim pulseiras, mas são a mesma pulseira. E qual é o problema? Para toda configuração que você contou, quando você faz isso daqui com ela, existe uma outra configuração que é exatamente igual a ela e que você contou. Então, você contou duas configurações pensando que são diferentes, mas na verdade ela é a mesma coisa. Essas duas configurações, elas são exatamente iguais. E essas duas configurações estão contadas aqui. Então, na verdade, para todas as configurações existe isso, né? Para todas as configurações existe um par que você também contou, mas que é exatamente igual a ela. Então, para esse tipo de problema, por conta dessa simetria, eu devo dividir isso aqui por 2 e, na verdade, eu só consigo formar 60 pulseiras diferentes. Letra C. Essa questão ela é um pouco parecida com o que a gente fez lá atrás, cara, lá em TFC. Até falei para vocês que é uma das questões mais difíceis que a gente tem no Enem, se não a mais difícil. Eu não vou lembrar agora se é exatamente essa estatística, mas ela é ali top facilmente 3 mais difíceis e absurdamente mais difíceis. Tem a questão que a gente tinha que montar um colar assim, que o fato, por exemplo, desse colar ser azul e esse aqui de baixo, vermelho lá em cima, né, na verdade, e aqui embaixo ser azul, dependendo do que a gente tem aqui nas laterais, a gente vai ter a mesma coisa nessa situação. Por quê? Se eu vejo o colar desse jeito, virei de cabeça para baixo, eu estou vendo exatamente o mesmo colar, só estou vendo uma posição diferente. Então, contar essa configuração é a mesma coisa que contar essa. Como, quando a gente conta todos os casos, a gente contou os dois, então eu contei em dobro. Eu contei duas coisas que são iguais, onde na verdade deveria contar uma. O que a gente fez lá na hora? A gente dividiu por 2. Eram 3 casos até, né? Aqui é um caso só, um pouco mais fácil. Só que eu também acho um pouco mais difícil de visualizar essa necessidade de dividir por 2. Beleza? Essa questão aqui, cara, eu considero no nível, dentro de permutação circular até, tá? É um nível de questão difícil, porque é um detalhezinho muito capcioso. Essa questão aqui de cima, fazer a primeira vez, acho um pouco difícil, mas uma vez que você vê alguém fazendo, quando você vê esse exemplo, reaplicar isso é tranquilo. Você vai observar ali o caso do prisma, vai observar o caso da pirâmide e vai fazer essa mesma situação. Só que lembra, o caso do prisma, você vai ter uma situação parecida com desse colar. Porque o prisma, quando eu viro ele de cabeça para baixo, não existe de cabeça para baixo, né? Então, quando você faz isso, você enxerga uma outra configuração que você também contou. Mas elas são iguais. Então, você conta sempre duas configurações em dobro, né? Na verdade, você conta a mesma configuração em dobro. Então, você também tem que dividir essa situaçãozinha aqui por 2 no caso do prisma. Da pirâmide não precisa, porque a pirâmide tem uma base só.
Fechou? A pirâmide é semelhante aos humanos formarem uma roda. Bruno, muito complexo. Cara, concordo que existe muita complexidade na aplicação de permutação circular em vestibular quando eles querem. Quando não, a gente vai ter uma situaçãozinha mais clássica como essa 3. Olha só. Em uma festa, 5 amigos e um casal querem se sentar ao redor de uma mesa redonda. Sabendo que o casal quer permanecer junto, de quantas formas diferentes o grupo pode se organizar. Uma questãozinha mais clássica, uma aplicaçãozinha mais clássica para vestibular. Então, o que eu tenho? 5 amigos mais um casal. Então, eu tenho aqui 7 pessoas. Você já sabe que quando a gente está formando uma roda, eu gosto de estabelecer esses tracinhos em roda, né? Então, vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Na situação onde eu já tenho um casal e eu quero que esse casal fique junto, obviamente já deixei ali o bloco fechadinho, é sensacional estabelecer aqui, pensar na estratégia onde isso aqui está fixo. Porque aí automaticamente você já vai responder tudo. Bruno, eu não gosto de fazer assim. Vou fazer dos dois jeitos. Mas primeiro eu vou fazer com esse casal ficando fixo. Quando o casal está fixo, o que a gente faz primeiro? Permuta dentro do casal. 2 vezes 1, 2 fatorial, né? E o fato dele estar fixo, agora eu vou permutar as pessoas em volta dele. Eu não vou permutar, eu não vou usá-los na permutação também. Então eu só vou permutar a galera que está em volta. Eu tenho 5 elementos, vai dar 5 fatorial. Isso aqui gera pra gente a alternativa letra B. Beleza, Bruno, mas eu não quero fazer com ele fixo. Como é que ficaria outra situação? Aí ficaria o seguinte. Vou só fazer o exemplo, né? Porque eu tenho que exemplificar aqui, eu tenho que visualizar da mesma forma. Como eu não quero o meu casal fixo, ainda assim vou permutar dentro do bloco, que é o padrão, e agora eu vou permutar todos os outros elementos. Mas quando eu permuto todos os elementos, a gente está formando uma roda. Então estou permutando 6 elementos em roda, que é a permutação de 6 divididos por 6, que vai ficar exatamente igual ao resultado anterior. Então tudo depende da forma que você quer enxergar a questão, na verdade, tá? Isso daqui vai também, obviamente, tem que dar a letra B. Shows? Vamos para o próximo. Vamos ver como é que fica aqui nessa questão 4. 6 crianças, que são 3 meninos e 3 meninas, vão se sentar ao redor de uma mesa circular, de modo que sempre haja uma menina ao lado de um menino. Muito legal essa questão também. E existem também algumas formas de a gente resolver essa questão, tá? Uma forma que eu acho interessante aqui é o fato de a gente estar pensando de maneira alternada. Só que diferente da fila, quando você pensa na fila de forma alternada, a gente viu isso lá nos casos especiais, né? A gente vai ter duas possibilidades, quando são 3 meninas e 3 meninos, que seria ficar assim ou ficar assim. Quando a gente está formando uma roda, não existe essas possibilidades, porque é um ciclo, né? Então não existe um início e nem existe um fim para a roda. Então o que eu aconselho você a fazer aqui? Escolhe um dos elementos para deixar à parte e permuta o restante. Exemplo, eu vou permutar as meninas. As meninas aqui eu vou chamar de G e os meninos de B. Em inglês, poliglota. Então vou permutar as meninas em roda primeiro. Vou só escrever um exemplo só para você visualizar. Ficaria assim, as 3 meninas em roda. E quando a gente vai fazer essa permutação, nessa etapa, a gente vai ter permutação circular de 3 elementos. Depois que você faz isso, eu vou incluir os meninos em 3 meninas. Mas para isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um espaço em 3 meninas, bem parecido com aquela estratégia que a gente fez, quando eu queria deixar coisas separadas, lembra disso? Isso lá no nosso módulo anterior. Quando você faz isso, agora você vai alocar os meninos em 3 meninas. Então, por exemplo, nesse espaço eu tenho possibilidade de quantos meninos? Pode ser o boy 1, boy 2 ou boy 3, né? Ficou engraçadinho assim. Vou botar o boy 2 aqui, por exemplo, mas você já reparou que ali seriam quantas possibilidades? São 3 possibilidades. Quando eu venho para esse espaço, sobrou só o boy 1 ou o boy 3, né? Então tem 2 possibilidades ali. Vamos colocar o 3 como exemplo. E aqui para esse último só sobrou uma possibilidade, que no meu exemplo seria o menino 1. Depois que a gente faz isso, permutação circular de 3 elementos vai dar 3 fatorial sobre 3. E aqui 3 fatorial. Esse primeiro a gente já sabe que dá 2 fatorial. Só fazer as continhas agora e ser feliz. Ou melhor, nessa daqui não precisa fazer as contas, né? A alternativa ela já está em fatorial. A gente fecharia aqui. Então essa é uma possibilidade que a gente tem. Fechou? Bruno, que outra possibilidade eu teria para fazer essa questão? Antes disso, eu só queria te atentar no detalhe. Repara comigo que quando a gente inclui os meninos ao redor das meninas, eles não estão formando uma permutação circular, tá? Bruno, mas eles com as meninas sim. Sim, só que as meninas já foi contado o caso delas. Quando você vai contar o caso dos meninos, eles não formam uma permutação circular, porque se você girar eles, eles vão gerar uma nova configuração. Exemplo, se você gira nesse sentido, o menino 2, que é o B2, ele agora vai estar em 3 meninas 1 e menina 3. Antes ele estava em 3 meninas 1 e 2. Então muda toda a configuração da roda. Show? Então aqui a gente não tem necessidade de, nesse pedaço, pensar em permutação circular. Na verdade, seria errado fazer isso. A outra configuração que a gente tem, a outra possibilidade, né, para essa questão, seria pensar que a gente está formando sempre 3 casais.
Só que não são casais fixos, né? Mas aqui nesse grupo eu tenho que ter um menino e uma menina, aqui um menino e uma menina, e aqui um menino e uma menina. Sempre nessa ordem? Não necessariamente nessa ordem, mas qualquer ordem que eu estabelecer eu já vou estar contando tudo. Por exemplo, se eu conto que é assim, ó, deixa eu até mudar a cor para não te confundir. Se eu conto que eu estou fazendo menino e depois menina, não vai mudar em nada, porque antes desse menino, aqui vai ter que ter uma menina, e antes um menino, aqui uma menina, e aqui um menino. Então a gente está sempre fazendo a configuração de alternância. Bruno, eu quero contar o contrário. Eu quero contar que aqui, nesse pedacinho, a gente está contando uma menina primeiro. Não tem problema. Então você está contando aqui, todos os outros vão seguir o mesmo padrão, você não vai poder mudar o padrão. Então todos os outros vão seguir o mesmo padrão, zero problema em relação a isso. Quando você faz essa contagem, você vai ter 3 possibilidades para a primeira menina e 3 para o primeiro menino, depois 2 e 2, depois 1 e 1. Isso vai dar para a gente 3 fatorial vezes 3 fatorial, concorda? Só que tem um problema. O fato de ser uma permutação circular, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir isso aqui por 3, porque a estratégia que eu adotei não é aquela de fazer, por exemplo, 6 fatorial sobre 6. A gente não está usando essa fórmula nessa questão. A gente está permutando tudo aos pouquinhos. Quando eu estou permutando tudo aos pouquinhos, eu não estou me permitindo usar essa fórmula. Se eu não estou me permitindo usar essa fórmula, só tem outro jeito de fazer, que é dividir pela quantidade de elementos que estão formando essa roda. E por que 3? Porque a gente estava formando 3 casais. Tranquilo? Então aqui nesse caso, a gente vai ter a mesma resposta do exemplo anterior, da maneira anterior que a gente fez. Né? As duas estão corretas, as duas estão certas. São formas bem tranquilas da gente se pensar. Show? Vamos para a próxima, Última questão. O rei Arthur convocou os 7 cavaleiros para uma reunião secreta ao redor da tábua redonda. No entanto, 2 deles são inimigos e não podem se sentar lado a lado, sob risco de duelarem ali mesmo. De quantas formas os cavaleiros podem se sentar garantindo que esses 2 nunca fiquem juntos? Você vai ter uma situação aqui parecida com o que a gente fez nesse exemplo aqui de cima, só que aqui a gente vai aplicar aquela estratégia, né, de todas as possibilidades, menos o caso que eles ficam juntos. Então a gente tem 7 cavaleiros e 2 não podem ficar lado a lado. Então o que você vai fazer? Você vai fazer a primeira situação, que é a permutação circular de 7 pessoas, que são todos os casos, menos o caso em que esses 2 cavaleiros ficam juntos, que seria essa situação aqui. São 7 pessoas com aqueles 2 juntos. Para esse primeiro, permutação circular de 7 elementos, eu já sei que dá 6 fatorial. E para aquela outra situação, eu posso fixar isso, e aqui só vou fazer de um jeito. Quando eu fixo, eu vou permutar dentro do bloco, e vou permutar todo mundo em volta deles, que vai dar 5 fatorial. Aí quando a gente sabe as estratégias, fica muito mais tranquilo. Quando você se acostuma com esse tipo de questão, resolver essa questão 5 aqui, por exemplo, é algo muito direto. A gente nem tem que ficar pensando muito sobre a questão. Beleza?